Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, meus irmãos, que noite maravilhosa, a presença de Deus é real neste lugar. E eu queria aproveitar que os irmãos estão em pé e pedir para que abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. A maior carta, o principal tratado teológico de Paulo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, nós iremos refletir do verso 8 ao verso de número 14 nessa noite. Um texto que Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses dias e creio que falará muito conosco nessa noite. Amém? Romanos, capítulo 13, a partir do verso de número 8. A minha tradução é a NVI. E assim diz a palavra do Senhor. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Verso 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Último verso. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Pai, pelo teu amor, eu te agradeço pela tua graça e pela tua infinita misericórdia com que o Senhor tem nos alcançado. Eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui, reunidos como igreja, reunidos como congregação do Senhor. Peço que o Senhor continue falando conosco essa noite, por meio da tua palavra, Pai, que não seja eu, mas o Senhor através de mim nessa noite, e a partir do texto das tuas escrituras, Pai, fala conosco, toque corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, fique à vontade. Glória a Deus, meus irmãos. O dia hoje foi bem puxado, a gente esteve no retiro dos adolescentes a maior parte do dia, e foi maravilhoso o tempo que nós estivemos lá, e com certeza, tempos como esse, são tempos que nos fazem refletir muito sobre o texto de Romanos, sobre esse texto e sobre o amor. Eu não estive de manhã aqui na igreja por conta do retiro, e eu sei que o pastor Eberson encerrou a série Vida na Vida falando sobre o amor, mas eu queria trazer um pouco mais dessa temática e daquilo que Deus falou ao meu coração por meio desse texto, porque eu acredito que o amor, e isso é o que a Escritura diz, é o cerne da vida cristã. Mas eu acredito que cada vez mais nós, como cristãos, temos deixado o amor de lado. Jesus, ele advertiu os seus discípulos antes da sua morte e ressurreição, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E não é isso que nós temos visto ao andar pelas ruas hoje em dia, ao ligar o noticiário. Quando antes, talvez em outra era, vimos tantas famílias divididas, tantas famílias separadas, tantas divisões, quando antes talvez vimos tantos discursos de ódio, como hoje, abrindo as redes sociais na internet, nós podemos ver. Talvez nunca na nossa era de humanidade, tivemos um tempo de tamanha divisão como hoje. Cada dia mais, a humanidade tem sido mais egoísta e mais individualista. E aí, a igreja entra com um papel central nesse mundo caído, nesse mundo em trevas.
porque nós precisamos ser a luz e a esperança em meio a esse tempo perdido. Em meio a um tempo de ódio, nós precisamos ser aqueles que revelam o amor. Nós somos chamados para influenciar. Mas a realidade é que muitas vezes nós temos sido mais influenciados do que temos influenciado. Essa carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai tratar de muitos assuntos. Concerne na graça de Deus e na sua explicação e desenvolvimento nos primeiros capítulos sobre a graça de Deus. Então Paulo vai desenvolver sobre o plano de salvação, sobre como Cristo cumpriu as promessas do Antigo Testamento em Israel. Então ele vai falar sobre o amor e sobre o plano dele, que é a igreja. E Paulo vai desenvolver todo esse conteúdo aos romanos, porque eles viviam um tempo de extrema divisão. A igreja de Roma, ela ficava, como o nome diz, na cidade de Roma, capital do Império Romano, e ela era dividida entre judeus e gentios. Talvez uma das igrejas mais polarizadas entre judeus e gentios, porque em determinado período daqueles séculos, o imperador romano expulsou os judeus de Roma. Então, durante 5 anos, os judeus eram proibidos de morar na cidade de Roma. Com isso, a igreja cristã que lá existia se torna completamente gentílica, completamente de cultura romana, de cultura grega. Então, quando os judeus voltam, e esses judeus cristãos voltam, trazendo toda a sua tradição dos mandamentos, da lei de Moisés, da circuncisão, você tem um momento de muito atrito e divisão gerado naquela igreja. Uma tensão muito grande entre duas culturas diferentes é gerado no seio daquela comunidade de fé. E justamente buscando solucionar essa divisão e amenizar essa tensão, que Paulo vai desenvolver a sua carta também com um propósito de se apresentar e pedir ajuda à sua viagem para a Espanha. Mas Paulo vai desenvolver ao longo de sua carta todo esse conteúdo do amor e da graça de Deus, para que aqueles 2 povos entendessem que a graça de Deus alcançou os 2 povos. O amor e o evangelho de Cristo não era só para judeus, não era só para gentios. O amor de Deus não é só para quem nasce crente, mas também não alcança só aquele que nasceu no mundo. O amor de Deus, ele não é limitado somente a nós que nascemos, que cumprimos as regras na igreja, mas o amor de Deus, o evangelho, é também para aquelas pessoas perdidas no mundo lá fora. Esse amor que nos encontrou não é propriedade exclusiva nossa, mas é uma responsabilidade que nos foi atribuída para ser entregue para todo mundo. E é justamente isso que Paulo está chamando a atenção nesse trecho, já nos últimos capítulos da carta aos Romanos. Nós temos uma dívida. Nós estamos em dívida. E é uma dívida infinita. Normalmente, quando a gente fala de dívida, é algo ruim. Ter uma dívida impagável, com certeza, é algo que ninguém quer. Se a gente deixar, não sei se os irmãos já tiveram experiência, de dever o cartão de crédito, Todo mundo conta. Você deveu aquilo ali, é quase uma dívida impagável. Você só consegue pagar juros. Chega uma fase ali que você não paga mais nada, só juros. Até que alguma intervenção divina aconteça, aquela dívida nunca morre. Mas diferente de uma dívida crediária, essa dívida que Paulo fala não é uma dívida para o nosso malefício, mas é uma dívida que nós adquirimos a partir de gratidão daquilo que nós recebemos e daquilo que nos foi entregue. Porque antes de nós recebermos uma dívida de amor para amar o próximo, alguém pagou a nossa dívida de morte e de pecado na cruz do Calvário. Nós tínhamos uma dívida com Deus. E essa era uma dívida infinita, impagável, que nós só conseguiríamos pagar eternamente, morrendo, perecendo dia após dia por toda a eternidade no inferno. Nós tínhamos uma dívida com Deus, que nós éramos completamente incapazes, como humanidade, não somente como pessoas, mas como humanidade, de pagar essa dívida. Como Paulo vai dizer nos 2 primeiros capítulos, no capítulo 1 de Romanos, Paulo vai dizer que o homem desprezou a Deus. Deus se deu a revelar por toda a criação. Deus se comunicou ao homem e ele desprezou a Deus, escolhendo adorar imagens que ele mesmo criou, escolhendo adorar a si mesmo e satisfazendo os anseios do seu coração.
Então, no capítulo 2, Paulo ataca o seu povo, os judeus, que se sentiam os especiais porque tinham a Torá, e vai dizer que os judeus eram ainda mais culpados. Porque além da revelação geral de Deus, ou seja, a revelação da criação, que toda a humanidade tinha, os judeus tinham uma revelação exclusiva de Deus, por meio dos profetas, por meio da Torá, por meio dos mandamentos, por meio dos reis que Deus enviou. Então, os judeus, eles tinham uma história da revelação de Deus contínua e exclusiva para eles. Ainda assim, eles rejeitaram a Deus. Ainda assim, eles mostraram que por mais que Deus se revelasse, por mais que Deus apresentasse as suas virtudes, por mais que Deus abençoasse um povo, a humanidade é incapaz de cumprir os mandamentos, é incapaz de se salvar. Então Deus paga o preço da nossa dívida na pessoa Cristo Jesus. Deus sempre soube que nós seremos capazes de pagar pela nossa dívida. E Ele sempre teve um plano. Gênesis 3, quando Adão e Eva caem, Ele vai dizer que da semente da mulher viria aquele que daria a cabeça da semente. Milhares de anos depois, Ele veio. Na cruz do Calvário, Ele pisou na cabeça. É por isso que nós, essa noite, estamos. É por isso que hoje nós temos motivos para sorrir. É por isso que hoje nós podemos louvar e adorar esse Deus. E lembrar e trazer à memória as grandes coisas que Ele realizou. Porque o Deus que realizou no passado é o Deus que está realizando no presente. É o Deus que vai realizar no futuro. E nós só temos acesso a essa graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E é isso que Paulo deixa claro no início da carta aos Romanos. Nós somos salvos pela graça, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, a partir desse entendimento do quanto nós fomos amados, nós entendemos que temos uma dívida de gratidão a Deus, porque Ele muito nos amou. Imagine que talvez, acho que todo mundo já teve aquele momento que um amigo te salva de uma furada, você precisa de uma ajuda financeira e ele te empresta um dinheiro, ou ele paga alguma coisa para você, ou seu pneu fura e alguém vai te salvar. E aí você vira, cara, estou te devendo essa. Amiga, estou te devendo essa. É mais ou menos essa relação numa dimensão infinita que nós temos com Deus. Nós temos uma dívida enorme com Ele, de gratidão, porque Ele já pagou o preço por nós e nos entregou isso de graça. Mas se nós quisermos viver a plenitude da graça e do que Deus entregou para nós, nós precisamos ter acesso pela fé e nós vivemos o processo do novo nascimento. Aquele que nascer da água e do Espírito, como Jesus fala para Nicodemos. E esse processo de novo nascimento nos leva a um lugar de ter uma nova natureza. E qual natureza é essa, Mateus? Em Romanos, Paulo também vai definir que assim como a humanidade é descendente de Adão, pecaminosa, egoísta, gananciosa, condenada à morte, aqueles que nasceram de novo são descendentes de Cristo, nascidos e gerados em Cristo Jesus. Assim nós não mais somos descendentes de Adão, mas de Cristo Jesus. E a nossa natureza precisa ser como a natureza de Cristo. E o que é ter uma natureza de Cristo? É fazer o que Cristo fez. Negou a si mesmo, tomou a sua cruz e se entregou em favor de todos nós. Ser um seguidor de Cristo, nascer de novo, viver a graça, traz muitos benefícios, mas traz um peso de responsabilidade muito grande. E talvez essa seja a situação mais difícil para a nossa geração de hoje. Porque nós somos uma geração que adora os seus direitos. É a geração que bate no peito, tem direito disso, tem direito daquilo. É o filho que discute com o pai e começa a argumentar, porque ele é cheio de direito. Mas não aceita nenhum dever. Nós adoramos os benefícios das nossas decisões, mas odiamos o peso das responsabilidades delas.
É por isso que a minha geração de jovens é conhecida como a geração neném. Nem estuda, nem trabalha. É a geração dos jovens que com 30 e poucos anos não saiu de casa, não tem emprego, não faz faculdade. Porque ele quer curtir a vida. Ele só quer a parte boa. Ele quer o papai e a mamãe cuidando dele. Às vezes ele arruma um emprego, nem ajuda em casa, usa todo o dinheiro dele para curtir a vida. E é isso. Ele não está preocupado com nada. A vida dele é sair, é curtir, é sair com os amigos, é virar a madrugada e pronto. Ele quer aproveitar, ele quer os benefícios. Mas ele não quer o preço necessário. Não quer pagar o preço de assumir as responsabilidades necessárias. É por isso que hoje tantos jovens não querem casar, tantos jovens não querem ser pais. É por isso que existem estudos que mostram que a nova geração de jovens é a geração que menos anseia posições de comando em empresas, posições de CEO, de chefia, porque não quer responsabilidades. Da mesma maneira, muitos de nós na igreja têm vivido da mesma forma. Nós queremos a graça de Deus, nós queremos receber o amor de Deus, nós queremos as bênçãos, nós queremos o céu, mas nós não queremos pagar o preço necessário para viver o Evangelho de Cristo. Nós queremos ser meio cristãos. Essa semana, os irmãos devem ter visto muito noticiário, e uma das principais coisas que tem se falado nos noticiários tem a ver com a carreira dos militares. E como militar, a gente está bem preocupado com essas movimentações. Mas a realidade é que na televisão mostram todos os benefícios de ser militar hoje em dia. A gente aposenta mais cedo, aposenta com 35 anos, tem estabilidade, tem salário integral na aposentadoria. Mas ninguém mostra as partes ruins. Você tem que tirar serviço 24 horas, que você pode ser transferido para qualquer lugar do país a qualquer momento, que você pode ser obrigado a fazer, ir para lugares, fazer coisas que você não quer, que você precisa deixar, às vezes, sua família por vários dias, às vezes meses, para ficar alocado em alguma missão extraordinária, que você concorre a várias escalas internas que não tem nada a ver com a tua função, que você tem que se virar. Isso ninguém fala. Mas ser militar tem a parte boa, é verdade. É por isso que a maioria de nós está lá. Mas tem a parte ruim. Eu não posso ser meio... Eu queria, meu sonho era não ter que tirar serviço, não ter que fazer missão, mas continuar lá com a estabilidade, continuar lá aposentando integral. Mas não dá. Ou eu sou militar por completo ou eu não sou. E é a mesma coisa na vida cristã. Eu não posso ser meio crente, eu não posso ser meio cristão. Ou eu sou cristão completo ou eu não sou. Ou eu vivo a plenitude do Evangelho e pago o preço necessário, eu estou vivendo uma mentira. E é isso que Paulo está exortando. Nós temos uma dívida com o mundo. Nós temos uma dívida com o nosso próximo. Nós temos uma dívida de gratidão para com que Deus nos entregou e nós pagamos ela amando o nosso próximo. Amando as pessoas. Jesus vai dizer, e João vai relatar isso no capítulo 14, no verso 21, aqueles que me amam, cumprem os meus mandamentos. E Paulo vai dizer, como é que cumpre os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem para onde correr. Nós temos que amar. O Evangelho envolve amar. Mas amar não é simplesmente um sentimento, como a paixão, não é algo que você sente, vontade, eu quero amar, não. Tem momentos que o que você vai sentir com o teu próximo é vontade de esganar ele. E esses momentos vão acontecer mais vezes. Mas o amor é uma atitude. No pensamento hebraico, inclusive a palavra utilizada em hebraico, que significa amor, ela significa também em português dar. O significado do amor para um judeu são atitudes. Amar, no pensamento do Antigo Testamento, no pensamento judaico, no pensamento de Paulo, não era um sentimento, como os gregos, como Platão vai desenvolver. Como nós hoje fazemos poesias, canções sobre o amor, como um sentimento maravilhoso que vem e vai e que queima o coração. Mas amor, no sentido bíblico, é atitude, é ação. Não é, você não tem que olhar e gostar, não tem que olhar, eu gosto do Tiago, gente boa demais, nossa, adoro, não importa o que eu penso, eu tenho que servir a vida dele, independente do que eu sinto, do que eu penso.
Eu preciso amar a vida dele, então eu não vou querer cobiçar nada que é dele, eu não vou ter inveja de nada que é dele, porque eu amo como eu amo a minha vida, eu quero que ele se dê bem, eu quero que ele vença, eu quero que ele tenha sucesso. Porque é isso que Jesus nos exorta a fazer, isso que é cumprir os mandamentos, isso é ser um cristão. Amar como ele nos amou. E Jesus, ele vai aumentando tanto o sarrafo da fé, tanto o nível, que ele vai dizer sobre nós amarmos o próximo como a nós mesmos, assim como Deus tinha dito a Moisés em Levítico. Mas Jesus, ele vai ainda além, ele chega para os discípulos depois e fala, não, mas vamos além, vou dar um novo mandamento, ame o próximo como eu vos amei. Porque se talvez para você não tem aquele amor próprio, não tem aquela coisa, eu não gosto de mim, também não gosto de ninguém, então ama o próximo como Cristo te amou. E quando ele te amou, ele morreu numa cruz pela sua vida. Às vezes, eu tenho me angustiado muito como às vezes nós somos tão impacientes, tão duros com os irmãos, sabe? Como jovem, a gente que é jovem é muito ansioso, é muito acelerado, jovem tem aquele espírito revolucionário, né? Jovem adolescente, ele acha que descobriu a roda de novo e quer reinventar tudo, aí quer chegar na igreja e fazer tudo novo de novo. E Deus tem colocado muito no meu coração esse lugar de amor, de olhar para os irmãos que talvez você não entende porque ele pensa assim, não entende porque ele tem aquela atitude, talvez você não entenda a maneira dele, a visão de reino que ele tem, mas Cristo te mandou amar, te mandou ser paciente, te mandou ser misericordioso, porque diante de Cristo você também não é uma pessoa tolerável. Diante de Cristo, nós também não somos pessoas que merecem empatia, mas ainda assim Ele derramou sobre a nossa vida misericórdia e empatia. Então quem somos nós para sermos tão superiores a ponto de não termos o mínimo de paciência, de empatia, de misericórdia uns para com os outros? É isso que Paulo está dizendo, ame o próximo, porque o amor, quem ama, se importa, ele não tem ciumeiras, ele não tem invejas, não tem rixas. Como o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, todo o capítulo falando do amor, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo suporta. Isso é amar. Amar é realmente olhar no olho de alguém que você não tem, às vezes, uma afinidade, mas ainda se importar, ainda orar por aquela vida, ainda cuidar, ainda servir. Meus irmãos, se nós, como igreja, não fazemos isso, entre nós, como nós vamos conseguir fazer com aqueles lá fora que estão perdidos? Se nós, como igreja do Senhor, filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito, cheios do Espírito Santo, que falam de Jesus, não têm amor uns pelos outros, vivem com divisão, vivem com rixas, vivem com disputas internas, com invejas, com disputas. Como as pessoas lá fora vão olhar para nós e acreditar nesse amor, nesse Cristo que nós pregamos tanto? Não é à toa que Jesus vai dizer na oração sacerdotal que a nossa unidade revela a Ele, o Pai. Porque a unidade, a união dos diferentes, é algo que só o Espírito Santo gera. Não é da natureza humana gerar unidade com quem nós não temos afinidade. A natureza humana, ela gera unidades de interesse. Nós pensamos igual, então nós nos unimos. Nós temos o mesmo interesse em comum, então nós nos unimos. Nós temos o mesmo objetivo, né? Um time, por exemplo, tem o mesmo objetivo, ele quer ganhar, aqueles jogadores têm um propósito ali, então eles se unem naquele objetivo. Mas gerar uma unidade entre pessoas diferentes, visões diferentes, é o Espírito Santo que gera. Alinhados com o mesmo propósito, que é o reino de Deus, que é o reino do nosso Pai. Meus irmãos, nós temos uma dívida muito grande com Deus, de gratidão. E essa dívida de gratidão com Deus nos leva a uma dívida de amor para com todas as pessoas. E Paulo vai justamente trazer essa exortação à igreja de Romanos, à igreja de Roma, sobre o amor. Porque como ele vai dizer a partir do verso 11, façam isso, amem,
Vivam esse amor, vivam essa verdade. Façam isso compreendendo que o tempo em que vivemos chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aqui Paulo está justamente dizendo, é hora de acordar. Não dá mais tempo da gente brincar de ser crente. Cristo está voltando. Quando ele fala, que a hora já está, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, ele fala da volta de Cristo, a glorificação, a consumação da obra de redenção de Cristo. Cada dia que passa está mais próximo. Cada dia que passa nós não temos mais, mas nós temos menos tempo. E nos foi dada uma missão, nos foi dada uma responsabilidade. E o relógio está contando no ponteiro. O tempo está passando. Não dá mais para nós continuarmos dormindo. Não dá mais para nós continuarmos cochilando no ponto. Está chegando o final da rota. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de dormir no ônibus e perder o ponto. Eu já tive. Não é legal. Você está lá, você dá aquele sono de beleza, quando você acorda, você percebe que você vai ter que caminhar muito para voltar para trás. Mas na carreira da fé, se a gente passar do ponto, não tem mais volta para trás. Quando Cristo voltar, acabou. Quando chegar na estação final da nossa carreira, acabou, não tem volta, não tem como eu ir para trás, não tem como eu pegar o outro ônibus, não tem como eu voltar e pegar a outra linha do metrô e voltar para trás, não tem, acabou. Paulo está exortando aquela igreja, e essa exortação vale para nós ainda hoje, é hora de nós despertarmos do sono. Porque enquanto nós ficamos acomodados, existe um mundo lá fora que anseia pela mensagem que nós carregamos e que continua sofrendo angustiosamente, porque nós temos sido negligentes com a vida deles. Sabe, meus irmãos, porque eu acho que muitas vezes como igreja nós estagnamos tanto na vontade de pregar o evangelho, porque nos falta amor. Nós não nos angustiamos com as vidas lá fora. Quantos de nós, talvez, quantos dos irmãos andando pelas ruas, talvez andando pelos bairros, quando vê um bar, quando vê uma casa de show, quando vê jovens e adolescentes nas ruas perdidos, qual é o seu sentimento? Você só vê como alguém normal e releva? Talvez você nem percebe acontecendo ao seu redor? Ou você fica angustiado com isso? Isso te incomoda, isso te inquieta. Porque eu creio, meus irmãos, que Deus não fica feliz vendo pessoas distantes dele. Eu creio que isso incomoda Deus. E se incomoda Deus, precisa nos incomodar. Se inquieta o pai, precisa inquietar os filhos. Há um ano passado eu li um livro que chama O Porquê Tarde do Pleno Avivamento, de um autor inglês, chama Leonard Ravenhill. O livro, se eu não me engano, é da década de 60 ou 80, se eu não estiver enganado. E ele vai justamente fazer essa exortação de uma igreja que não se importa mais, de uma igreja que está morna, de uma igreja que está adormecida. E depois que eu li aquele livro, eu comecei a orar nesse sentido: Pai, me deixa inquieto quando eu vi vidas longe do Senhor, me deixa angustiado com isso. E eu recomendo aos irmãos que, se quiserem sofrer, faça oração. Mas se não quiser, não faz. Porque ele vai te fazer começar a ficar inquieto com algumas coisas que você não ficava antes. Você vai começar a reparar coisas que você não reparava antes. Eu moro em Anápolis há 4 anos e meio. Eu cheguei bem no meio da pandemia. De lá para cá, eu não sei contar quantas casas de show, pubs, botecos abriram, que eu vi. Só que eu vi na região do Jundiaí, aqui perto. Quantos disques que eu vi abrindo. E a parte para mim que mais me dói, e eu quero compartilhar essa angústia com os irmãos, é porque quando eu vim para cá, todo mundo me falava que aqui era a terra dos crentes. E é verdade, uma cidade muito evangelizada. Quem vem de outra região, é muito nítido isso. Mas a parte que me dói é porque eu ouço histórias de 5, 10 anos atrás, de igrejas do tamanho da nossa, um pouco maior, com 100 jovens, mocidades gigantes. E hoje, visitando várias igrejas, temos vários amigos, a gente é envolvido com muita coisa,
E toda a igreja que eu vou, todo líder, amigo meu que é líder de jovens, fala que na igreja está com dificuldade, não tem jovens, os jovens sumiram, as igrejas estão sofrendo, as igrejas estão diminuindo. Só que as casas de show estão aumentando, os bares estão aumentando. Essa conta na minha cabeça ela não fecha. Nós estamos perdendo uma batalha todo dia, a gente nem percebe. Nós não nos angustiamos, nós não nos inquietamos com isso. Cristo está voltando, o nosso tempo está se findando, e nós continuamos dormindo, nós continuamos adormecidos. E é essa exortação que Paulo traz aos nossos corações. A noite está acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, nos revistamos da armadura da luz. Em um mundo de trevas, eles anseiam de luz, e nós somos os portadores da luz. Nós somos aqueles que carregam a luz de Cristo para iluminar o mundo. E enquanto a luz não chega, as trevas imperam. Se nós apagarmos a luz da igreja agora, como está de noite, vai ficar um breu aqui enorme. Mas quando acendemos a luz, a escuridão some por completo, porque é isso que a luz faz, ela dissipa as trevas. Mas cada dia mais, quando nós nos negligenciamos a iluminar, a ser o sal e luz que Cristo nos ordenou a ser, as trevas vão ocupando cada dia mais espaços na sociedade. É por isso que o nosso mundo tem deteriorado tão rápido. Porque se nós, como igreja, que somos o sal, que precisamos conservar esse mundo podre, não estamos conservando, ele vai apodrecendo ainda mais rápido. É só perceber como talvez nos últimos 10 anos nós temos vivido um declínio moral, como talvez não vivemos em várias décadas anteriores. E o que nós, como igreja, temos nos posicionado, como nós temos nos angustiado, o quanto nós temos orado e clamado a Deus por isso. Nós temos uma dívida de amor com o mundo. Nós temos uma dívida de amor com as pessoas lá fora. Esse amor que nos encontrou, essa graça que nos resgatou, essa esperança que nos move, precisa alcançar mais vidas. Precisa alcançar mais corações. Não é mais tempo de nós dormirmos. Não é tempo de nós tentarmos ser meio crente, de querer só as bênçãos de Deus, mas não as responsabilidades. Porque ser uma cópia de Jesus, ser alguém revestido de Cristo, é ser alguém que assume responsabilidades que não são suas, para servir as outras pessoas. Como Paulo vai dizer, comportemos-nos com decência, como quem age na luz do dia, não em urgias, em bebedeiras, não em imoralidade, em depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Nós não fomos chamados para realizar os nossos sonhos, nós não fomos chamados para satisfazer os anseios do nosso coração, nós fomos chamados para revelar Cristo ao mundo em trevas, nós fomos chamados para revelar a salvação, nós somos chamados para iluminar as trevas deste mundo. Revistamo-nos de Cristo. E o que é ser revestido de Cristo? É o que Paulo fala em Filipenses 2, tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ser revestido de Cristo é se sacrificar, é obedecer ao Pai, é não buscar pela sua vontade, mas pela vontade de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito eterno sendo realizado, e cada um de nós tem um papel nesse propósito eterno de Deus, e Ele nos chama para viver isso. Não dá para nós fugirmos disso. Nós temos uma responsabilidade. Eu gosto muito de uma ilustração do texto bíblico mesmo. Quando nós paramos para analisar em Gênesis 3, quando Adão e Eva caem, eles tomam do fruto proibido. Deus chega em Adão e fala: Adão, o que você fez? O que o Adão faz? A mulher que tu me deste, me deu do fruto. Por quê? Porque a natureza do pecado no Adão
fazer ele fugir de responsabilidades e apontar a culpa para outra pessoa. Isso não é responsabilidade minha não, Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele ainda tenta jogar. Eu acho o Adão muito ousado. Que ele, além de falar que foi a mulher que tu me deu. Então, na última instância, o Adão está conseguindo culpar Deus. É um nível para tu ver o que o pecado faz na cabeça do cidadão. Mas ali Adão, qual é o resultado de Adão? Adão peca, a responsabilidade era dele. Ele foi lá, pegou o fruto e comeu. A culpa era dele. Mas qual é a reação dele? Não é minha culpa não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Porque é isso que o pecado, a natureza do pecado em nós faz. Não é minha responsabilidade não, é do fulano. Não é minha culpa, é do Beltrano. Não fui eu. Nós fugimos da culpa, nós fugimos das responsabilidades, nós fugimos das consequências. Nós queremos as partes boas, mas queremos fugir da responsabilidade que isso traz. Mas então nós vamos para Cristo Jesus, o varão perfeito. E Jesus estava muito bem lá no céu, sendo Deus, com a vida perfeita. Mas então ele olha para a culpa do Adão, que não tinha nada a ver com ele, o Adão que quis tomar aquela decisão. Mas ele olha para o Adão e fala: pai, põe na minha conta, está comigo, a culpa é minha. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Sobre ele o castigo que nos traz paz foi derramado sobre a vida de Cristo Jesus. Enquanto Adão tentou tirar dele a culpa da responsabilidade, Jesus foi lá e assumiu uma conta que nem era dele e pagou em nosso lugar. E é isso que ele nos chama a fazer. Assumir um lugar de responsabilidade, matar no peito, realmente resolver os problemas. Não só olhar e jogar para o lado, não só deixar na conta do outro, mas assumir. Eu tenho condição de resolver esse problema, então eu vou resolver esse problema. Ah, mas a culpa não foi sua, amém, mas eu vou resolver pelo meu irmão, eu vou cuidar do meu irmão, eu vou me sacrificar pelo meu irmão. Um lugar de serviço e de responsabilidade. Esse é o grande exemplo de Cristo, nosso irmão mais velho. É isso que Paulo nos exorta e nos chama a viver. Aleluia. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Se revestir de Cristo é se revestir de responsabilidade. Se revestir de Cristo é se revestir de sacrifício. Se revestir de Cristo é ser luz em meio às trevas. Se revestir de Cristo é ser um homem completo, é ser uma mulher completa, é ser pleno. Não é ser meio cristão, mas é ser um cristão completo. Sim, somos filhos de Deus. Sim, somos co-herdeiros de tudo ao lado de Cristo Jesus. Sim, a glória que há de ser revelada em nós é muito maior do que os sofrimentos deste tempo presente. É verdade que toda sorte de bênçãos foi derramada sobre a nossa vida. É verdade. Mas nós também temos responsabilidade. Nós temos uma dívida para com o mundo até o final de nossas vidas. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como Cristo nos amou. Essa é uma responsabilidade que não tem como nós fugirmos. É algo que Cristo nos entregou. E é um santo privilégio podermos viver essa palavra. É um santo privilégio podermos amar e servir pessoas. Revelar Cristo na vida de outras pessoas. Ver vidas sendo salvas por esse amor que nos salvou. Por esse amor que nos resgatou. É um privilégio podermos fazer parte da obra de Deus. É um privilégio para nós podermos fazer parte do cumprimento do propósito eterno de Deus na terra. É um privilégio para nós sermos canais de Deus para tocar um mundo ferido, um mundo machucado. Vivemos em um tempo de ódio, desunião e egoísmo. E a igreja é a cura para corações desperdiçados do mundo. É a luz em meio à escuridão, o amor que abraça o mundo e revela a esperança. Que a próxima vez que nós vimos um noticiário, que talvez a próxima vez que andarmos pelas ruas e vimos a triste realidade do nosso mundo, que o nosso coração não tenha a reação do fariseu, na oração, e que Jesus conta a oração do fariseu, do publicano, e que ele ora: obrigado, Pai, porque eu não sou o fulano, porque eu não sou o publicano. Mas que a nossa oração seja: Pai, alcança a vida dele, alcança a vida dela, alcança a vida daquele jovem, daquele adolescente, daquele mendigo, daquele morador de rua, alcança a vida daquele bandido, daquele criminoso, assim como o Senhor alcançou a minha vida.
Me usa, Senhor, como canal do Senhor para alcançar vidas, assim como um dia o Senhor usou alguém para alcançar a minha vida. Nós temos aprendido muito nesse ano, meus irmãos, em várias séries. Mas que realmente nós possamos encarnar as mensagens que têm sido ensinadas aos nossos corações. Que nós possamos realmente viver uma vida na vida uns dos outros, com amor, com unidade, com sacrifício, com serviço. Nós nunca vamos poder viver plenamente a vida um nas vidas do outro. Nunca vamos poder ser uma igreja verdadeira se nós não aprendemos a amar uns aos outros. Da mesma forma, nós também nunca vamos viver a plenitude do que é ser igreja de Cristo se nós, além de amarmos uns aos outros, nós também não aprendemos a amar as pessoas lá fora. Nós não fomos chamados para viver em mais uma bolha. Assim como existem as várias bolhas no mundo, a bolha da direita, a bolha da esquerda, a bolha dos liberais, a bolha dos conservadores. Aí tem a bolha dos crentes e a bolha do resto. Não. Nós precisamos alcançar essas pessoas. Não viver fechado no nosso mundinho. Mas que o nosso mundo, que o mundo eterno de Deus, que a realidade eterna de Deus que caminha conosco, que o reino eterno de Deus que nós carregamos, invada a realidade das outras pessoas. Que nós sejamos o canal de Deus nesse mundo. Convido os irmãos a se colocarem de pé. E eu gosto muito de fazer citação de música. E tem um louvor que eu gosto muito, ele não é tão conhecido. Ele é um louvor que foi lançado esse ano pelo grupo de louvor da Zion Church, igreja lá de São Paulo, a Alto Monte Music. E o nome da música é Tua Igreja. E o refrão dela vai dizer que somos tuas mãos para a nossa nação. Somos a extensão daquilo que o mundo não consegue ver. Somos tua voz para os perdidos. Como um farol no mar, tua luz brilha através de nós. Que nós possamos encarnar isso. Que nós possamos entender o papel que Deus deu para a sua igreja. Deus podia ter escolhido várias maneiras após a vinda de Cristo para continuar se manifestando. Mas Ele escolheu a mim e a você. Fisicamente, Deus ainda, até a volta de Cristo, Ele não está tocando pessoas. Ele toca os corações espiritualmente, mas fisicamente Ele não toca. Mas na verdade Ele toca. Porque quando eu e você tocamos vidas, é a mão de Deus tocando nessas vidas. Quando eu e você abraçamos uma vida, é o próprio Deus abraçando essa pessoa. Quando nós oramos por alguém, entregamos algo de Deus, é o próprio Deus falando na vida daquela pessoa. Nós somos as mãos de Deus para tocar a nossa nação. Nós somos a extensão do mundo invisível, do reino eterno de Deus. No mundo visível, nós somos a parte visível do reino de Deus, até a volta de Cristo, meus irmãos. Nós somos a voz de Deus para alcançar os perdidos. Nós somos como um farol no mar. A luz dele brilha através de nós. Que nós possamos, meus irmãos, viver isso. Que quando louvarmos hinos como esse, não sejam apenas músicas automáticas, mas que seja uma verdade que seja declarada por nós. Que nossos corações verdadeiramente busquem obedecer e viver aquilo que Deus nos chamou para viver. É hora de despertarmos, entendermos que temos uma dívida infinita. E nós precisamos todo dia pagar essa conta, pagar essa conta, pagar essa conta, até que Cristo venha e não seja mais necessário, mas que tudo seja novo feito, que a nova terra venha, e todo esse sofrimento enfim cesse, que a noite se encerre, e o dia perfeito seja feito. Amém? Com a permissão do pastor que fez uma oração. Feche seus olhos, vamos orar nesse sentido, nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te adoro, Senhor, pelo teu amor e pela graça com que o Senhor nos alcançou, Pai. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos deu o rico privilégio de fazer parte da tua obra de redenção na vida de outras pessoas, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos permite fazer parte da construção do reino do Senhor, ó Pai. E eu clamo a Ti, Senhor,
nos dê esse entendimento. Espírito Santo, leva os nossos corações a um lugar de contrição com essa mensagem e derrama sobre nós o amor do Senhor. Nos encha com esse amor para que nós possamos transbordar na vida das outras pessoas. Nos faça entender, Espírito Santo, quão grande é a responsabilidade que a nós foi entregue. Nos faça entender, Senhor, quão grande é o privilégio que nos foi entregue e que possamos viver o Evangelho em plenitude, que possamos ser cristãos completos, que possamos viver a plenitude do amor do Senhor e da graça que foi derramada sobre nós, Pai. Nos deixe inquietos ao ver esse mundo perecer, nos deixe inquietos ao ver tanta desunião e ódio, mas que nós sejamos o amor do Senhor revelado a este mundo, que nós sejamos o canal do Senhor para tocar as vidas ao nosso redor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.